Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus estejam com todos vocês nesse dia. Eu desejo que a sua família, eu desejo que a sua vida estejam debaixo da proteção do Todo-Poderoso. E para isso nós vamos formar hoje uma grande corrente de fé, uma corrente de oração, no qual você será cheio do Espírito Santo, porque eu tenho uma mensagem para te entregar hoje. E por isso eu peço para que você preste bastante atenção no que eu vou dizer, porque eu tenho certeza que vai falar profundamente no seu coração e eu creio que vai mudar a sua vida daqui para frente. Amém? O nosso Deus tem poder para mudar histórias, para dar um novo começo. É Ele quem tem poder de restaurar tudo, trazer esperança, trazer paz. E eu creio que hoje não será diferente. Assim como o profeta Jeremias foi um homem que passou por muitas aflições, mas ele teve a sua vida transformada por Deus. A Bíblia nos ensina que nós somos barros nas mãos do oleiro. Isso quer dizer que o Senhor tem poder para transformar a sua vida, para começar de novo aquilo que deu errado, Ele pode transformar em bênçãos. Deus é quem está no controle de tudo. Ele é quem cuida de você de uma maneira toda especial. Por isso, quando você abre o seu coração, quando você ativa a sua fé, milagres começam a acontecer. Amém? Então fique comigo até o final dessa mensagem, porque depois eu quero orar com você e eu vou declarar grandes coisas o Senhor fará na sua vida. Amém? Irmãos, desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado os vídeos. Você que chegou aqui hoje, saiba que você é muito bem-vindo. Você que não tem conseguido assistir às 2 orações diárias, saiba que eu continuarei orando pela sua vida. Mas é muito importante que você participe. É muito importante que você não quebre essa corrente, porque Deus já tem feito grandes coisas, mas ainda é muito pouco, é muito pequeno, perto daquilo que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Então, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clica no botão inscrever-se, que está bem aqui abaixo do vídeo, para você não ficar de fora dessa corrente de fé que tem transformado a vida de milhões de pessoas. E depois que você clicar nesse botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar ele e selecionar a opção todas para que você receba as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, tá bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Irmãos, muitas vezes nós ficamos frustrados porque as coisas não saem do nosso jeito, não é verdade? Parece que os milagres só acontecem com as outras pessoas, parece que nós somos frios espiritualmente e parece que nunca vamos chegar naquele nível espiritual, naquele nível de intimidade com Deus, não é verdade? Quem é que nunca pensou assim? Por que será que tudo é tão difícil na minha vida? Será que Deus não me ama? Por que será que Deus não ouve as minhas orações, sendo que Ele está vendo o meu esforço, a minha dedicação? Irmãos, eu estava lendo aqui uma passagem da Bíblia que eu acredito que vai te ajudar muito em relação a estas frustrações. Está lá no livro de Lucas capítulo 5. Preste muita atenção no que está escrito. Jesus entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e disse a ele: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Olha isso, irmãos, que milagre maravilhoso. Aqueles homens pescaram a noite inteira e eles não pegaram um peixinho sequer. Então Jesus de manhã disse a eles o seguinte: vão até as águas mais fundas e lancem de novo as redes. Mas Simão Pedro, que era um pescador experiente, ele sabia que ali não tinha peixe. E na mesma hora ele retrucou e disse: mestre, nós já tentamos e não deu certo, mas já que é o Senhor quem está mandando, nós vamos obedecer. Irmãos, para surpresa de todos, eles começaram a pegar tantos peixes que as redes começaram a se rasgar. E talvez você se pergunte, mas por que eles ficaram a noite inteira e não pegaram nada, e somente quando Jesus deu a ordem, eles conseguiram pegar peixes? A primeira delas é que Deus permite que certas coisas deem errado para que a gente volte a nossa atenção para Ele. Amém? Nós vemos aqui que Simão Pedro estava cansado, ele estava frustrado, porque mesmo sendo um bom pescador, ele não teve nenhum resultado. E foi exatamente nesse momento que Jesus veio falar com ele.
Irmãos, da mesma forma, Deus vai falar com você nesses momentos de frustração. Eu sei que você está triste, eu sei que você está sem esperança de dias melhores. Mas guarde isso que eu vou te dizer. Quando você estiver em crise no seu relacionamento, em crise no seu trabalho, querendo desistir de tudo por cair sempre naquele mesmo erro, naquele mesmo pecado, é nessa hora que você precisa buscar ao Senhor para saber qual a vontade dele. Amém? Deus vai te dar uma revelação, uma direção nesses momentos de frustração. Amém? E a segunda lição que eu aprendo nessa história é que Deus usa a nossa obediência nas pequenas coisas para nos abençoar. Eu sei que muitas vezes a gente pensa que se as coisas não estão dando certo é porque Deus não quer nos abençoar, mas isso não é verdade. O problema é que muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, queremos tudo no nosso tempo e nós não obedecemos a palavra de Deus. E quando Jesus falou para Simão lançar a rede em outro lugar, o que ele fez? Ele retrucou, dizendo que ele já tinha tentado. Mas logo em seguida ele agiu com humildade e ele reconheceu o seu erro. Ele disse assim: Mestre, já que é o Senhor quem está falando, eu vou obedecer. Irmãos, aqui está o segredo. Porque sabe o que aconteceu naquele momento? Eles começaram a pegar tantos peixes que tiveram que trazer outro barco porque as redes estavam rasgando. E é essa atitude que a gente tem que ter. Senhor, eu já tentei de tudo, eu fiz a minha parte, mas agora eu vou obedecer aquilo que o Senhor me mandar fazer. E quando você obedece a Deus, ainda que nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas da sua vida, por mais que pareça loucura para sua mente, Deus ele faz o milagre. Eu tenho visto isso na minha própria vida. A cada dia, sempre que eu quero fazer do meu jeito, as coisas dão errado. Mesmo aquelas que eu penso assim, não tem como dar errado. Eu sei que vai dar certo, é certeza. Parece que Deus permite que dê errado justamente para Ele me mostrar que eu preciso continuar dependente dEle. Amém? Irmãos, Deus é o nosso Pai. Ele não quer que a gente se desvie dEle, que a gente comece a agir por conta própria. Existe até uma música do David Keelan, é uma música maravilhosa que eu acredito que quase todos vocês conhecem, que diz assim: eu quero ser como criança e te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti, mas às vezes eu sou levado pela vontade de crescer e torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Irmãos, essa música é muito profunda porque muitas vezes nós queremos agir sozinhos, por conta própria, não consultamos a Deus, até mesmo porque muitas vezes a gente pensa assim: se eu entregar isso nas mãos de Deus, eu tenho certeza que vai dar errado. Essa pessoa que eu já estou conhecendo, já estou namorando, eu tenho até medo de orar, porque lá no fundo eu acredito que Deus vai dizer não. Irmãos, muitas vezes eu já pensei assim. Eu achava que Deus iria frustrar os meus sonhos, mas eu decidi mesmo assim estar disposto a fazer toda a vontade do Senhor. Amém? Eu decidi também não ficar tentando adivinhar o que Deus iria fazer. E existe uma passagem na Bíblia que eu gosto bastante, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Amém? Olha que interessante, irmãos. Aqui está dizendo que se você confiar em Deus de todo o seu coração e não se apoiar na sua mente, naquilo que você pensa, acredita, mas confiar totalmente que Ele está cuidando de você, então Ele vai endireitar os seus caminhos. Isso não é maravilhoso, irmãos? Deus, Ele quer cuidar de nós, Ele quer endireitar todas as áreas que hoje nos trazem dor, que nos trazem sofrimento e que geram em nós uma falta de paz. Então não se contente com o bom, não se contente com mais ou menos. Espere pelo melhor que Deus tem para a sua vida. Amém? Irmãos, vamos orar agora. Eu peço que você feche os seus olhos para você concentrar melhor. E é muito importante que você ore junto comigo. Ainda que em pensamento, saiba que Deus está te ouvindo, Deus conhece o seu coração. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um momento de oração. Oh, meu Deus, nós não somos nada sem a Tua presença. Se não fosse o Senhor na nossa vida, nós não estaríamos aqui. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós de uma maneira tão especial. Quantas vezes o Senhor tem trazido paz no meio do sofrimento? Quantas vezes nós pensamos em desistir
mas o Senhor sempre dá um toque, sempre encoraja a gente a seguir em frente. E eu creio que hoje não foi diferente. Assim como o Senhor deu uma direção nova para os discípulos, eu te peço, meu Pai, dá-nos uma direção nova hoje, dá-nos um novo caminho. Oh, meu Deus, não deixe a gente continuar da maneira em que estamos. Eu oro, meu Pai, por este homem e esta mulher que estão agora me ouvindo. Quantos deles não têm encontrado uma saída, uma resposta? Quantos deles estão totalmente desanimados? Mas eu te agradeço por este momento de oração. Eles estão aqui, meu Pai, dispostos a obedecer a Tua palavra nos mínimos detalhes, assim como o apóstolo Pedro e os outros apóstolos que estavam no barco. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, traga o refrigério para a nossa alma, mas também nos ajude a resolver problemas do dia a dia. Pai, quantos agora estão sofrendo no casamento, pensando em desistir do casamento, pensando em acabar com a própria vida. Pai, são tantos problemas que eu poderia passar horas e horas aqui, orando por essas pessoas, mas eu te peço, meu Pai, cuida de cada um, traz a cura emocional, Senhor. Quantas pessoas agora, quantas mulheres sofrendo a dor da solidão, a dor do vazio existencial. Quantos homens agora ficam se refugiando no pecado, na pornografia, na masturbação, em relacionamentos promíscuos, descartáveis. Oh, meu Deus, nos ajude a romper com o pecado. Como é difícil vencer a nossa carne, as tentações do dia a dia. Nos ajude, Senhor, a apagar aqueles contatinhos no celular, aqueles relacionamentos que não nos levam a nada, só para o pecado. Pai, nos ajude a fazer renúncias em relação às nossas amizades, em relação àquelas pessoas que são tóxicas, pessoas que só nos colocam para baixo. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço também, derrama da Tua cura física, Senhor. Traga, Senhor, a cura do alto da cabeça à planta dos pés. Que essa cura venha transformar de dentro para fora. Pai, restaura essas células que estão defeituosas. Pai, essa pessoa que está com dor de coluna, essa pessoa que está com dor de cabeça, dor nas juntas, em nome de Jesus eu declaro a cura do Senhor. Pai, essa pessoa que está deprimida, eu declaro a cura, o refrigério, em nome de Jesus. Essa pessoa que está com crise de ansiedade, síndrome do pânico, eu repreendo todo espírito maligno contra essa pessoa, esse espírito que tem atormentado essas vidas, tem trazido falta de paz. Eu repreendo e destruo todo o poder do diabo. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, também para que essa pessoa encontre paz, que ela consiga se relacionar contigo de uma maneira simples, ouvindo e obedecendo a Tua voz e a Tua palavra. Oh, meu Deus, tira de nós essa frieza espiritual, que a gente consiga orar nos pequenos detalhes do dia a dia, que a gente consiga orar sem cessar, conforme diz a Bíblia. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço também pela minha própria família. Pai, quantos ataques do inimigo, o inimigo tem se levantado contra esta obra, mas eu te peço agora, Senhor, cobre-me com Teu sangue, cobre, Senhor, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa, Senhor. Eu te peço, não deixe, Senhor, esta obra acabar, Pai. Tem misericórdia de mim. Eu não sou perfeito, eu tenho minhas falhas, mas, Senhor, eu estou aqui te pedindo humildemente. Me ajude a prosseguir com essa obra, meu Pai. Ajude também esta pessoa a completar a carreira, guardar a sua fé. Essa pessoa, meu Pai, que ainda não teve um encontro contigo, que ainda não aceitou Jesus. Oh, meu Pai, abra o coração dela, Senhor. Nós estamos no final dos tempos e o mundo tem ido de mal a pior. Mas nós te pedimos, Senhor, guarda-nos debaixo da Tua proteção. Escreva o nosso nome no livro da vida e nos dê a salvação que está em Cristo Jesus. Nós estamos declarando com a nossa boca que Jesus Cristo é o nosso Senhor, o nosso Salvador. E desde já te pedimos perdão pelos nossos pecados. Confessamos a Ti as nossas fraquezas, falhas e tudo aquilo que desagradou o Teu coração. Nos perdoe, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Irmãos, como é bom orar, não é verdade? Estou sentindo aqui uma paz, eu acredito que você também. Eu desejo do fundo do coração que mais e mais pessoas sejam alcançadas por esta oração. Por isso eu quero te fazer um pedido aqui que eu nunca fiz aqui no canal. Clique no botão compartilhar que está aqui abaixo do vídeo e selecione pelo menos 10 amigos seus no WhatsApp. Envie esta corrente de oração. Vamos aumentar essa corrente
Vamos fazer com que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho. Amém? Eu te espero então no próximo vídeo. Um grande abraço. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como um sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti.
Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh, Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim:
Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé.
As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz
que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia. Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos e eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos.
Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.